mundo reunido aí? A nossa primeira-dama deu um balãozinho na gente mais uma vez aí, mas vamos seguir em frente. Olha, eu queria trazer uma notícia aqui, que eu recebi de uma fonte, né? E você lembra que na quarta-feira nós divulgamos aqui o seguinte, que a Secretaria de Saúde havia soltado uma nota informando que não divulgaria mais os dados relativos à Covid-19 diariamente, foi isso? E sim, os dados só seriam divulgados uma vez por semana, com o acumulado da semana e tal. Eu recebi a informação de que essa decisão foi uma decisão unilateral e que o COI, Comitê de Operações Emergenciais, não foi consultado sobre essa decisão. E o que existe de acordo é que o COI seja consultado, né? Todas as decisões relacionadas à Covid-19. Quer dizer, foi uma decisão unilateral. Aliás, a pessoa que me passou a informação disse que os integrantes do COI tomaram conhecimento dessa decisão através da imprensa. Imagine só, Tasso. É uma decisão complicada, né? A gente viu uma redução, uma queda drástica da pandemia nos últimos meses, felizmente, né? Os índices bem abaixo do que tínhamos nos últimos anos, mas é preocupante porque o COI sempre foi o balizador, né? O COI sempre foi o principal órgão que conduziu todas as ações da pandemia, né? Desde o início das primeiras ações até agora. Então é uma decisão complicada e vamos observar, Douglas, nas próximas semanas, nos próximos dias, o impacto, né, dessa decisão e da falta de informação do dia a dia para a sociedade. Mas que faz cria-se uma situação de inexistência da pandemia, né? Como se não existisse mais a pandemia, aliás. E o estranho, né? Quer dizer, o COI sempre é consultado, sempre é chamado para uma reunião, mas dessa vez soube através da imprensa que os integrantes do COI tomaram um susto, acompanhando a imprensa e, que decisão foi essa? Não convocaram reunião, não consultaram ninguém? Difícil de entender, Douglas Cordeiro. Boa tarde a você, aos colegas e telespectadores. Nós sabemos que para se tomar uma boa decisão é importante estar municiado de informações, de detalhes completos, de um panorama que realmente dê segurança para aquilo que vai ser determinado. E nós estamos falando da gestão de uma pandemia, gestão essa que foi imputada exatamente ao COI, esse comitê especial formado por técnicos na área da saúde, por gestores, pessoas altamente qualificadas para lidar com a questão. Então, não consultar o COI é a pior parte, é o mais incompreensível dessa situação. Porque se o COI concorda, suponho, em alguma circunstância, teria um argumento para isso. Se o COI não concordasse, também teria uma explicação. Agora, alguém fora do comitê gestor tomar uma decisão como essa é colocar em risco, muitas vezes, o funcionamento das unidades hospitalares, como organizar, como se balizar para atender demandas de casos de Covid-19, seja as demandas mais leves ou as mais graves, que precisam de um aparato maior, como conscientizar a população, como imprensa, a gente utiliza esses dados para passar uma mensagem. Se não temos, fazer o quê? É para fazer de conta que a pandemia passou, que não tem mais risco? Então, realmente, é uma decisão difícil de ser compreendida, que merece mais esclarecimento. Olha, João, se o COI, que é formado, como disse o Elias, por técnicos, pessoas especializadas, que conhecem muito bem o assunto, não foi consultado, essa decisão veio de quem? Partiu de quem? Ou seja, a partir de que momento essas pessoas decidiram que não iremos mais divulgar os dados diariamente, agora só semanalmente. Olha, alguém tem que assumir essa responsabilidade, João. É verdade, até porque é uma decisão que passa do campo técnico para o campo político. Afinal de contas, é bom lembrar, como bem ressaltou a Eliese, que o COI é formado pelos técnicos. É o colegiado que tem um olhar técnico sobre a questão da pandemia no Piauí e quem balizava todo tipo de decisão, né, de uso da máscara, da própria questão da vacinação, da imunização, enfim, os próprios decretos na época do isolamento social, enfim, o COI foi um órgão realmente muito importante que ajudou, deu
dá uma parcela de contribuição muito grande para a população piauiense passar por essa pandemia. Então, não ser consultado e ficar sabendo pela imprensa dessa decisão, obviamente que transparece que há uma decisão, que foi uma decisão política, sem ouvir critérios técnicos, e aí de fato fica um pouco chato até mesmo para os integrantes do COI, porque obviamente são técnicos, são profissionais da saúde, são gestores experientes que ficaram aí sem entender como se toma uma decisão dessa que influencia diretamente na vida das pessoas, porque informação impacta na vida das pessoas, e aí obviamente fica bem claro que trata-se de uma decisão política, que eu concordo que alguém precisa, via público, assumir a responsabilidade por ter tomado essa decisão, já que o COI, o colegiado responsável e com conhecimento técnico necessário para tomar esse tipo de decisão, não ficou sendo informado oficialmente dessa nova informação. Bom, vamos continuar falando de política, agora só que o assunto é política partidária. Na nossa sequência de reportagens sobre as eleições 2022, vamos explicar sobre o número de vagas e as funções dos cargos que estão em disputa neste pleito eleitoral. Edna Maciel. Este ano, o eleitor vai votar para presidente da República, deputados estaduais e federais e governadores, antes mesmo de escolherem quem vai votar, candidato, candidata e partidos. É importante que o eleitor saiba quais as funções de cada um dos seus representantes. Afinal, esta é a pessoa que vai representar cada cidadão e cidadã em decisões em nível estadual e nacional, relacionadas, por exemplo, com a implementação de políticas públicas de setores importantes, como a saúde, a educação e a segurança, que garantem uma vida digna, como reza a Constituição brasileira. Aqui no Piauí, a gente tem disponível 30 vagas para a Câmara Assembleia Legislativa, 10 vagas para a Câmara Federal, uma de senador nessa eleição e o cargo de governador. São esses cargos que estão sendo disputados. O deputado estadual, ele é o representante do povo no estado. O deputado federal, ele é o representante do povo no âmbito federal. O senador, ele é representante dos estados. Além de ser representantes ou do estado, os senadores, ou do povo no âmbito federal, deputados federais, eles também fiscalizam o Poder Executivo. O Poder Executivo, no caso, é o presidente. Assim como também os deputados estaduais fiscalizam também o governador, né? Que é o Poder Executivo. Os candidatos e candidatas, seja a presidência da República, Senado, deputado federal ou estadual ou ao governo do estado, aproveitam esse momento para apresentar ao eleitor seus projetos, propostas, suas promessas, enfim. Cabe ao eleitor e à eleitora checar se são viáveis essas propostas, projetos e promessas e de que forma o seu candidato ou candidata vai poder cumpri-las. Os deputados, eles têm uma verba que a gente chama de emenda parlamentar. A emenda parlamentar, ele pode até prometer a uma determinada cidade, a um determinado prefeito ou comunidade, um chafariz, um poço, um calçamento, desde que ele vá orçar diretamente na sua emenda parlamentar. Ele não pode obrigar, por exemplo, o Poder Executivo a executar aquilo que ele deseja. Eleições 2022. Oferecimento Piarte, Cercos Nordeste. Olha, e eleição também tem a parte mais engraçada, tem humor também. E o Piauí é muito rico nessas peças que são exibidas, veiculadas durante o período eleitoral. Separamos duas. A primeira que nós vamos mostrar é relacionada aliás, ele apoia o deputado Henrique Pires, é? Exatamente, é o Lucivan. O Lucivan. É o Vai-Vai, foi candidato a vereador. Teve aproximadamente 300 votos na eleição passada. É uma liderança, que está colaborando agora
com a campanha do deputado estadual Henrique Pires, do MDB. E aí ele aproveitou, fez uma dancinha, né? Mais ou menos parecida com a dança do Arrocha e tal. Uma produção própria. Produção própria. E nós vamos mostrar agora aí, veja aí. Alô meu Piauí, tô com ele de trabalha pelo povo, deputado das águas, o povo quer outra vez. Levanta a mão pra cima e faça. Não, mas só isso, rapaz. Não tem mais não. A música é grande. Hein, Renato? É porque muitas vezes, Douglas, faz referência a Não, nome. bota de novo aí do começo aí, pra dar um pulo na água. Ah, pulo na água que é bacana, parece uma sereia, né? Vai lá, bota aí. Alô meu Piauí, tô com ele de trabalha pelo povo, deputado das águas, o povo quer outra vez. Levanta a mão pra cima e faça. Olha, rapaz, a sua avaliação da performance, o voto do jurado Tássio Cruz, vamos lá. Vamos lá, concepção... Rapaz, Tássio, uma coisa é certa, viraliza, viu? Viraliza, vamos lá, concepção nota 2, execução nota 1. Rapaz, o Tássio botou o negócio, o Tássio é exigente demais, rapaz. Tem sido a tônica, né, Douglas? Os candidatos tentam atrair o público da rede social com humor, né? A gente aprendeu na história recente de Teresina que é um perigo muito grande misturar humor, né, e eleição quando não se tem a medida, né? Hoje se tem uma concepção de prefeito meme aqui na capital, o que está saindo muito caro para o teresinense, né, com a gestão altamente reprovada, mas eu acho que vale, né? A gente precisa levar o bom humor na vida, né, em todas as situações, então eu acho que vale, mas o eleitor tem que ter muito cuidado, né, para observar o bom humor, mas não deixar-se tomar sua decisão por isso, porque é perigoso, né, misturar humor e coisa séria como política, mas eu acho que é válido porque a vida tem que ser leve, né? É criativo e ajuda muito na visibilidade realmente do candidato, do número do candidato. A gente está numa eleição aí com centenas, né, de candidatos a deputado estadual, então obviamente... Essa bagunça, uma quantidade de nome, de número. Né? Exatamente. Então, obviamente que uma música como essa, de certa forma, viraliza, como disse o Tássio, ou seja, ajuda o candidato para o seu número, para a sua imagem, chegar ao maior número de eleitores, assim como também para que o eleitor, que já é consolidado do candidato, tenha em mente sempre, claro, também o seu número, enfim. Eu acho que é uma ferramenta que nesse tempo de rede social ajuda muito, né? À medida que viraliza, já deixa, obviamente, que o candidato seja reconhecido aí por grande parte da população. É bom lembrar que essas campanhas proporcionais, um candidato ele nunca recebe 9, 10% dos votos. Muitas vezes um candidato nem é conhecido, né, por um alto percentual da população. Então, qualquer tipo de estratégia para tornar o nome conhecido é válida, né? Até porque não ofende nenhum adversário, não é nenhum tipo de jogo baixo. Agora, do ponto de vista da responsabilidade do eleitor, é que, como bem lembrou o Tássio, é preciso mensurar até onde, obviamente, se deixa ser atraído por esse tipo de propaganda. Mas eu gostei da criatividade, achei bem válido. Beleza. Bom, Douglas, a gente tem que lembrar que é importante para cada candidato massificar o seu nome, utilizar as estratégias disponíveis para ter o seu número lembrado, o seu nome, a sua marca de trabalho. A gente vê aí o Lucivan vestido com essa fantasia de caixa d'água, fazendo referência ao tempo em que o deputado Henrique foi presidente da FUNASA. FUNASA, exatamente. Isso aí, veja aí o Eliezer como crítico musical fazendo interpretação, entendeu? Então, assim, é uma forma de pregar uma mensagem, de gerar uma marca, uma lembrança na mente do eleitorado. É o que acontece, por exemplo, com os bandeiraços, as carreatas. Às vezes as pessoas não compreendem. Será que alguém vai ser convencido por um bandeiraço? Nem sempre, mas dá evidência ao nome e ao número. Você falou em bandeiraço, aliás, eu lembrei de uma coisa. Antigamente todo bandeiraço era do mesmo jeito. Pessoal ali com a camisa do candidato da bandeira. Hoje não, você já vê bandeiraço com gente caracterizada de uma forma, quer dizer, as coisas realmente estão sendo mais personalistas, né? Exatamente, para tentar mesmo firmar a imagem do candidato
na mente do eleitorado. Aqueles que já têm afeição criam até uma facilidade. Pelo ritmo musical, vão lembrar do número, vão lembrar do nome, vão lembrar da foto do candidato. E outros que não conhecem vão ter uma curiosidade, quem é, de quem se trata. Os objetivos são esses. É uma estratégia válida, atinge um determinado público e está aí sendo utilizado pelo candidato. Se não ganhar, mas também não perde nada. Não, não interessante. vamos processar nem nada. Ou não, Tássio? Uma decisão muito relacionada ao que nós estamos discutindo, que ocorreu no STF essa semana. O STF arquivou um pedido do rei, né, o eterno rei Roberto Carlos, contra o humorista e deputado federal Tiririca. Né? O amigo de casa deve se lembrar que lá em 2014, Tiririca fez uma paródia com a música do Roberto Carlos, né? Ficou nacionalmente conhecida, e a equipe do Roberto Carlos, a assessoria jurídica, acionou primeiro o TJ de São Paulo, né, que negou o pedido. O Roberto Carlos alegava violação de direito, né, quebra de direito autoral em o Tiririca utilizar a sua música, e essa semana o STF arquivou o pedido do rei Roberto Carlos contra o humorista Tiririca pela utilização da música, né? Então, que cria um precedente para os estados. Só lembrando, Tássio, que também era uma paródia, né? Isso. É porque assim, a música obviamente não pode, é bom lembrar, até aqui mesmo no Piauí, já de cantores que, né, reivindicaram a questão exatamente do direito autoral. Então a música é uma coisa, a paródia, né, pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral, é algo diferente que é permitido. Olha, tem outro caso, mas antes eu queria pedir ao Alisson e ao Marcelo para colocar a imagem original, não é? Você puder colocar aí no YouTube aí, Full Concert Budapest Queen, que para mim é um dos maiores concertos do Queen. Foi realizado em julho de 1986, tá, sabe disso? Eu sou um fã incondicional do Queen, lá no meu escritório onde eu trabalho, lá na minha casa. Na hora que você entra, você tem um quadro do Freddie Mercury enorme assim, na parede. Sou fãzaço do Queen, gosto da banda, todas as músicas. E esse show, em julho de 1986, em Budapeste, quando a Hungria ainda estava sob a cortina de ferro. Quer dizer, uma banda inglesa, capitalismo e tal. Então foi muito marcante. E também, o Jonas, que é da área, o show foi filmado por 32 câmeras cinematográficas. 32 câmeras cinematográficas foram usadas para filmar esse show lá. Vamos colocar a imagem original para as pessoas entenderem. Aí o Freddie Mercury, muita gente conhece, a maioria conhece, mas é bom a gente reforçar, porque o que nós vamos mostrar aí é a cópia fiel do Freddie Mercury. Assim, eu tomei um susto quando eu passei, fiquei assustado, né? Tem inclusive um projeto do Queen, que é uma banda, Queen Extravaganza, né? Que é uma banda que percorre o mundo todo fazendo shows com são músicos de verdade e tal, o repertório do Queen. Tem como colocar aí a imagem no YouTube aí, só pra gente, para as pessoas entenderem. Tem aqueles mais jovens que não conhecem, então, mas para uma das maiores lendas do rock, né, mundial, Freddie Mercury, morreu em consequência da AIDS, acho que 90, não foi isso? 90, 91, acho que mais ou menos isso. 90, 91. Dá no ponto aí, não é o vídeo, não. É o Queen original mesmo, só para mostrar aqui. Simples, essa eleição é sobre fé. Não, pelo amor de Deus, não falando de fé aí, eu tô falando do Queen, rapaz. Bota aí Queen, show aí, qualquer um aí. Não precisa nem botar de Budapeste, não, bota qualquer um aí. Só pra gente. A imagem, mostrar a imagem do Freddie Mercury. A imagem lá do Queen mesmo, do Queen. Para que as pessoas possam comparar. Quando vê a imagem que a gente vai mostrar, as pessoas entenderem que é realmente a cópia fiel. Só que a imagem que nós vamos mostrar não é uma imagem em Tóquio, na Hungria, na Inglaterra, no estádio Wembley. Não, era a Frei Serafim aqui em Teresina. Mas eles vão mostrar o Queen aí. Dá para mostrar? Rapaz, se botar no YouTube, aparece milhares de shows aí do Queen. Ó, aí é o Freddie Mercury. Aí é no Live Aid, em 1985. Tá vendo aí o Freddie Mercury, ó? É esse aí. 1985, estádio de Wembley, Live Aid, que reuniu vários cantores arrecadando fundos contra a fome na África. Olha aí. Muito bem, pode voltar. Agora nós vamos ver a cópia fiel do Freddie Mercury, a versão tupiniquim
do vocalista, do eterno vocalista do Queen, na Frei Serafim. Coloca na tela aí, vamos lá. O quem é um amigo, irmão, é trabalho e ação, faz tudo com amor. Vamos votar do quem. Vamos quem. Deixo com os meus... Foi ovacionado. Eu deixo com meus críticos musicais, começando com o João Magalhães. Magalhães, a imagem original do Fred Mercury, aliás, é um show histórico do Live Aid, em 85. E o nosso Fred Mercury, como é que você... Olha, eu tô começando Você viu que a indumentária era parecida, né? Era sim, a performance também. Agora também. imagino que ali pelo horário era meio-dia, 1h da tarde, na Avenida Frei Serafim. Ontem todo mundo tá lembrando. Você viu que faltou o fôlegozinho aí a ele, o negócio aqui. Nesse horário, meu amigo, a gente olha assim, certamente fica tremenda ali a imagem, porque obviamente era muita quintura. Agora, de fato, é a velha estratégia, né? E o quem já é conhecido do eleitor piauiense por ter estratégias como essa para massificar o seu nome. Ele já fez Michael Jackson, já fez diversos outros artistas. O Michael Jackson, ele fez o passinho, fez o moonwalk, fez o... Sim. Cantou Thriller, né? Sim. Os monstros e tal. Então, em cada eleição ele tem uma nova estratégia. A estratégia é a mesma, na verdade ele só muda ali a versão. E, obviamente, que isso também, de qualquer forma, contribui para que ele se torne um personagem folclórico da nossa política piauiense, que já são vários. Se a gente for enumerar aqui, já são vários os personagens políticos folclóricos, né, que estão aí em todas as candidaturas, todas as eleições lançam candidaturas, enfim, é mais uma estratégia aí. Do ponto de vista técnico, vou deixar para o Tarso, para o Eliezer. Do ponto de vista político, realmente. Eu quero saber do Eliezer, o que é que ele achou do nosso Fred Mercury do Piniquim. O que é que você achou? Eu achei assim internacional. Uma referência mundial. Pronto. Ele se autovalorizou, se promoveu numa dimensão bem acima da proporção aqui da realidade piauiense. Você vê que ultimamente ele não tá brincando não, né? Fred Mercury, Michael Jackson, o negócio então, o sarrafo é lá em cima, né? Então é muita inspiração, é muita autoestima na pessoa do quem. Um candidato que já foi bem votado, surpresa aqui em uma eleição para prefeito. Ele foi, aliás, se não me engano, terceiro, não foi? Terceiro, 2004. 2004, exatamente. Nunca mais conseguiu um êxito eleitoral parecido, mas fica na lembrança, é um personagem da nossa política, da nossa cidade, mais uma vez é candidato, está utilizando da sua força de expressão, da sua arte, é aquilo que ele sabe fazer de melhor. E aí é bom lembrar, né, aliás, não tem nada forçado, é natural. Quem é assim mesmo, né? É engraçado, é uma pessoa, entendeu? Engraçada. Tássio Cruz, como também um admirador do Queen, o Tássio também gosta do Queen. O que você achou da performance aí, Tássio? Vendo Live Aid, Fred Mercury. Lembrando que ali o Live Aid não era. A temperatura ali em Wembley andava longe dessa temperatura aqui na Frei Serafim, né? Tem que se levar em conta essa diferença, né? Não foi lá um vocalista britânico, né? Um ícone do rock britânico. Mas eu fiquei em dúvida aqui, Douglas, se no dia 2 de outubro, por volta das 18 horas, ele vai estar cantando We Are the Champion. Ou não, né? Porque candidato. Porque tradicionalmente é uma música do Queen quando se canta a vitória, celebra a vitória. Né? Vamos ver se vai dar certo, mas eu acho que é válida a estratégia. Não, dá duas, uma. Ou We Are the Champions, ou então a música do Nel Pinel, Arruma a Mala Eu, das duas. Eu acho, sem querer ser o chato da história, mas observando todo o pleito eleitoral, eu senti falta esse ano dos jingles, das músicas com construções piauienses, né, que tem a música piauiense, a nossa música popular, né? Eu vi muitos jingles aí, versões de músicas nacionais adaptadas. Muita paródia, né, Tassi? Muita paródia nacional, né? E muita tentativa, até uma certa preguiça em se fazer um material de campanha mais atrativo, né? Que tem uma identidade piauiense. O que o Tassi está falando aí é uma paródia. Não é qualquer pessoa, mas a paródia, qualquer um que tem um mínimo de conhecimento, você vai colocando ali, testando a palavra, testando adaptações ali, né, Douglas? Mudando um termo ou outro. Adaptação. Criação, construção foram poucos. Uma música que ficou
Acho que tem 3 músicas assim que eu lembro muito bem, né? Mas também sou quase idoso também, né? O João lembra. 82, Hugo Napoleão, né? A música era Hugo Napoleão, é um homem, novo tempo chegou, né? A música muito bonita, que era uma música mesmo autoral, né? Depois eu lembro do Firmino, né? Vai, Firmino, vai, o povo merece um novo destino, também é uma música autoral, né? E uma outra ficou. Essa caiu na boca do povo mesmo, qualquer lugar que você chegava. Eu me lembro que eu chegava em alguns locais, tinha aquele carro de sonho, ao invés de música, estava tocando, que era a do Mão Santa, né? Que o Lázaro fez essa. Mão é santa, eu sei. Um dos maiores jingles, né? Pois é. Um dos maiores escritores de jingle, né, Douglas? O Lázaro, que inclusive é candidato a deputado federal. Eu acredito que um também... abraço pro meu amigo Lázaro. Estadual. Agora, quer dizer, é mais caro, é um jingle próprio, quer dizer, ele é um jingle mais caro. Agora, sendo um jingle desse estilo dos que eu citei aqui, ajuda na eleição, viu? Sim, agora eu vou lembrar que a proibição de carros de som, né, no período eleitoral, eu acredito que ela prejudicou um pouco também, né, para que esses jingles se popularizaram. Sim, tem a internet, tem a própria questão de que o carro de som pode andar durante a caminhada, né? A própria né, a programação do candidato no você rádio, de celular para na celular, TV, e tal. Exato. Mas eu acho que também prejudicou um pouco essa questão de popularização dos jingles, essa questão da proibição do carro de som, porque aí o cidadão estava em casa e toda hora, o dia todo, era passando o carro de som para cima, para baixo, rodando pela cidade toda. Então eu acho que isso também prejudicou um pouco a popularização dos jingles, que agora, obviamente, precisaram percorrer outro caminho, muito mais na internet, né, nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, porque, de fato, houve essa proibição dos carros de som circulando pelas ruas. Eu quero pedir aí o Rafael e a produção para preparar, quando estiver pronto, vocês avisam. Essa mesma imagem do Fred Mercury aí que apareceu, essa mesma imagem, dividida com a imagem do nosso Quem. Ao mesmo tempo, assim, os dois, né? A apresentação do Fred Mercury e do Quem. Prepara aí, quando tiver no ponto você me avisa, viu? Pra gente colocar aí, pra gente ver como tá aí. Não tem porquê, que história é essa? Hein? Não, tenta aí com calma, é só botar os dois, dividir, bota um do lado, outro do outro, só pra ver como tá, se diz popularmente, tá descritinho, né? Tá bem parecido. Olha, a candidata do PSC ao governo do Piauí, Jéssica Lima, já declarou despesas na ordem de R$256 mil à Justiça Eleitoral. No entanto, a pleiteante recebeu 2,4 mil, não é isso? 2,4 mil. Os recursos do fundo de campanha da ex-secretária de Economia Solidária estão bloqueados. Tássio Cruz. Alguém vai ter que pagar a conta, né, Douglas? Pois é. Não sabemos quem, mas a candidata, como você acaba de dizer, né, tem destinado aí uma despesa muito alta, né, principalmente despesas com produção, né, de agenda. É curioso porque normalmente o problema dos candidatos é o contrário, né, Douglas? Eles recebem muita verba e declaram poucas despesas, né? E a gente vai preparar no final de semana um apanhado, mas na última semana de campanha, principalmente as receitas, quem já tinha que receber Receita Federal, alguns candidatos a deputados, por exemplo, já atingiram quase o teto de arrecadação, e quem tinha de receber praticamente já recebeu quase todo o montante, e agora é comprovação de despesas, né? Nós tivemos alguns casos clássicos aí durante essa campanha, mas a candidata a governadora Jéssica Lima tem o problema inverso, né? Ela tem despesa e pouca receita para comprovar. Mas como eu disse, Douglas, alguém vai ter que pagar a conta. Vamos só voltar aí, viu, Marcelo? Para a gente novamente falar do número aí da candidata Jéssica Lima, para ouvir o João e ouvir o Eliezer. Ela gastou, pode voltar? Pode voltar mais. Ela gastou R$256 mil, 256 mil, o que já foi declarado até agora, né? Já declarado até agora. Só que ela recebeu 2,4 mil, os recursos do fundo. Pouco mais de 1%, né? Pouco mais de 1%, as receitas, pouco mais de 1% das despesas. É um déficit realmente bem considerável. Desses 200, Douglas, que ela já gastou, eu fazia a conta aqui, mais de 200 mil só em produção de programa
contabilidade e direito, advogado de campanha, ou seja, mais de 200 mil só, produção de programa, escritório de advocacia e contabilidade. Aliás, Rodrigues, a candidata Jesse, em comparação a outros que estão aí na corrida pelo Palácio de Karnak, tem até uma agenda mais reduzida. Poucos eventos presenciais. Comparado com Gustavo Henrique, por exemplo? Com Gustavo Henrique, com os 2 principais candidatos. Enfim, o fato é que ela investe muito mais em rede social, nesse ambiente virtual, do que em atividades práticas. Essas sim exigem mais despesas, são mais onerosas, é combustível, é alimentação, de repente uma hospedagem porque viajou. Não observamos esse ritmo de campanha na campanha da Jesse. Agora, é interessante a gente lembrar que para o custeio da campanha não tem só fundo eleitoral, tem algumas doações de pessoas físicas que são permitidas até um certo limite. Mas aí você considera, aliás, a diferença do que recebeu. É muito grande. Porque gastou. Para a gente, por exemplo, levar em consideração só doação, tem que ser doação demais. É grande, é isso que precisa ser explicado. É um déficit hoje aí na casa dos 250 mil reais. É bom lembrar que o PSC é um partido grande, mas que nacionalmente tem enfrentado muitos percalços. E hoje, se a gente for observar os outros candidatos mais competitivos, Rafael Fonteles, Silvio Mendes, o próprio Coronel Diego Melo, eles têm recebido muitos recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário. E no caso de Jesse, esse dinheiro não chegou. Ninguém sabe se por uma estratégia do partido, muitas siglas estão apostando naquela história da eleição para deputado federal e não estão, como é o caso do Patriota de Gustavo Henrique. O partido tem destinado recursos para a campanha de deputado federal, mas não destinou nenhum centavo para a campanha de governador. No caso de Jesse, no PSC, é um problema que deve se tornar uma dor de cabeça para a sigla, porque a gente já entra na reta final de campanha, na última semana de campanha, um déficit na casa de 250 mil reais e uma candidatura subjúdice, ou seja, o partido também não encontra ali uma segurança jurídica. Fundo bloqueado, né, João? Exatamente, para destinar recursos. E a campanha precisa andar, obviamente que uma campanha eleitoral traz muitas despesas, a gente está falando de material gráfico, de produção de programa, de estratégias de marketing, rede social, assessoria contábil, assessoria jurídica, enfim. De fato, é toda uma logística que causa despesas e um déficit até um momento bastante considerável, principalmente se a gente observar que o total de receitas dá pouco menos de 1% do total de despesas já contratadas, ou seja, de fato, a campanha de Jesse Lima ao Palácio de Karnak nesse ano não conseguiu engrenar e ainda enfrenta problemas aí nessa área jurídica e também na área de logística financeira, de financiamento da campanha. A questão do quem, vamos fazer melhor, viu, Fabrício? Ao invés de comparar, você faz o seguinte: você bota a imagem do quem e bota aí uma música do Queen pra gente, né, Tássio? A gente ouve o Queen e o quem pra gente ver se realmente é melhor, né? É melhor. Pra saber se a dublagem funciona. Pronto, pra saber se a dublagem funciona. Lady Gaga pode colocar aí, prepara aí, a gente mostra já. Uma música conhecida do Queen. Coloca na tela aí a foto da candidata Gracinha Moraes Souza, filha do ex-prefeito, ex-governador e prefeito de Parnaíba, Monsanto. Tá aí a foto, inclusive. Ela está ao lado do presidente da FIEP, o ex-governador Zé Filho. O desafio de Gracinha Monsanto é conquistar apoios em outros pontos do estado, em outras regiões. O primo e ex-governador Zé Filho entrou em campo e promoveu a integração da candidata com lideranças políticas em picos. No encontro, a presença do empresário R. Safilho, candidato a deputado federal pela União Brasil. Quer dizer, João Magalhães, o presidente da FIEP, que já foi governador, deputado estadual, é presidente de uma instituição importante, é um apoio necessário para dar essa capilaridade, né? É fundamental. O Zé Filho, por ter sido governador e por presidir a FIEP, tem uma capilaridade política em todo o estado. Então, a Gracinha Monsanto, obviamente, tem uma estrutura política consolidada no litoral, na planície litorânea, não só Parnaíba, cidades mas Luiz Correia, ali, né? Exatamente, a Buriti dos Lopes, enfim, ela tem muito apoio político naquela região, mas para consolidar uma campanha competitiva é necessário que exija uma capilaridade política em todo o estado do Piauí. Então, o papel de Zé Filho é fundamental. Afinal de contas, como governador, ele já teve contatos e mantém amizade com vários líderes políticos de todo o estado e
principalmente na região de Picos, onde a gente acabou de conferir aí na imagem com o empresário R.Sá Filho, candidato também a deputado federal. Então, é uma estratégia que tem que ser colocada em prática e ser reforçada ainda mais nessa reta final, nessa última semana de campanha. E aqui também em Teresina, né, Douglas? É bom lembrar que Gracinha Monsanto, por ser filha do ex-governador, também deve ter uma capilaridade aqui na capital. Afinal de contas, o próprio Monsanto sempre teve uma alta popularidade aqui na capital do Ela, estado. inclusive, esteve aqui, né, João? Ontem, a ex-secretária, né, de Parnaíba esteve aqui em Teresina, cumprindo campanha. Sim. Esteve junto com a exímia pianista Carla Ramos. Na semana passada também observei uma caminhada dela ali na Avenida Prefeito Hugo Bastos, ou seja, eu acredito que a estratégia é exatamente essa. No litoral a candidatura já é consolidada, mas também é preciso buscar votos em todo o estado. Consolidada, mas de uma maneira acirrada, né? Tem que lembrar de outras candidaturas concorrentes. Doutor Hélio, Tererê ainda tem algum grupo sobrevivendo politicamente. Então não dá para confiar só em Parnaíba e região. É preciso expandir para outras áreas também. Agora, lembrando que o presidente da FIEB, o governador Zé Filho, apoia Gracinha Monsanto para deputado estadual e Florentino Neto para deputado federal. Ele participou, inclusive, da inauguração do comitê de campanha. Nós falamos aqui de representação em Parnaíba. O deputado estadual e candidato à reeleição, doutor Hélio Oliveira, que é do MDB, está reforçando sua campanha em Teresina. Olha, Teresina virou realmente foco de muitos candidatos. Essa imagem que você vê é da noite desta quarta-feira, onde o parlamentar participou de uma atividade de campanha ao lado do vereador petista Deolindo Moura, vereador de Teresina, lá no bairro Parque Brasil. Uma reunião com apoiadores. Aliás, o doutor Hélio teve uma boa votação na eleição de 2018, né? Ali no litoral do Piauí, é a hora que ele atua mais, né? Exatamente, ele mais do que dobrou a sua votação de 2014 para 2018, né? Tenta manter aí este alto patamar de reconhecimento junto ao eleitorado piauiense. Tem bases também em Canto do Buriti, sua cidade natal, Parnaíba, onde tem seus empreendimentos, e em Teresina conta com parcerias como essa do vereador Deolindo Moura, que é muito atuante na zona sul da capital. É alguém realmente aliado de primeira hora, que pede voto para o doutor Hélio, bate de porta em porta e ajuda a promover reuniões como essa aí que vimos na fotografia. Coloca a hora certa aí, por favor, ô Fabrício. São 15 horas e 20 minutos, dá tempo. Tá pronto aí? Dá para colocar ou não dá? Então, bora ver aí, só a performance do... Não, é ele dançando e a música do Queen, rapaz, no fundo, só isso. É fácil de fazer, aí qualquer neném faz. Entendeu? Pode deixar. Tem quem diga. Rapaz, deu certo, viu? Eu acho que o Fred Aí. A vibração popular, o clamor popular. Coloca de novo, pode deixar a música. Faz um loop no vídeo, coloca de novo. Teresina para o mundo. De Teresina para o mundo. Rapaz. Não, tá aprovadíssimo. Todo mundo aprovou, né? Todo mundo aprovou, né? Sim. Tá. Agora sim, o áudio melhorou. O Tássio não escapa nada, viu? Olha só, candidato do Republicanos declara apoio a Silvio Mendes, o advogado Jorge Lopes, que chegou inclusive candidato, né? a querer se candidatar ao Senado, né? Candidato do Republicanos declara apoio a Silvio Mendes. O advogado Jorge Lopes, a coordenação da campanha da Aliança Oposicionista, confirmou a adesão ao candidato a deputado federal José Luiz de Carvalho, do Republicanos. Na foto, Jorge Lopes, José Luiz e Joel Rodrigues, candidato a Senado, pelo Progressistas.
Teve até aquela confusão lá no final, ele era candidato a deputado federal, depois teve uma reformulação Sim. da chapa. Precisaram retirar o nome dele. E teve até um certo mal-estar, porque depois a imprensa divulgou que ele seria candidato ao Senado, né? Lembra disso? Sim. Então aí... Mas aí parece que está tudo resolvido, apaziguado e tal. Mas é interessante ver alguém do Republicanos, que é o partido comandado pelo prefeito de Teresina, declarando apoio a um concorrente, a um grupo concorrente. Então, assim, mostra a fragilidade do grupo que o doutor Pessoa formou. Ele não teve capacidade de montar uma chapa competitiva, fiel e segura para lhe dar sustentação política. Ele já está perdido. Antes mesmo do dia da eleição, ele já está perdido. Olha, vamos à agenda dos candidatos ao governo do estado para hoje, sexta-feira. Coloca na tela aí o coronel Diego Melo do PL, às 4 horas, daqui a pouco, uma carreata entre as regiões sul e sudeste, zonas sul e sudeste, a saída na Avenida Luiz Pires Chaves, no Saci, a chegada na Praça do Renascença 1. É o que está previsto para esta sexta-feira. Agora, o candidato Geraldo Carvalho do PSTU, às 5 horas, a previsão de panfletagem na ponte do Potivelli em direção a Santa Maria da Codipe. Jesse Lima não forneceu a agenda do PSC. Gustavo Henrique, à tarde, às 2 horas, carreata passando por Landry Salles, Bertolini e Manuel Emídio. Às 4 horas vai estar em Uruçuí. E à noite, às 7h30, em Bom Jesus. Ou seja, a agenda do candidato patriota totalmente concentrada ali na região sul do estado. Vamos agora à agenda de Lourdes Melo, do PCO, panfletagem no Call Center de Teresina. Em Call Center de Teresina, não diz qual. E deixa eu entrar. Deve ser na porta, né? Deve ser na porta, entrada, né? ali. Tem muitos trabalhadores, realmente. Trabalhadores chegando. Saindo. A candidata Madalena Nunes, do PSOL, começou agora às 15 horas, reunião com as marisqueiras no povoado Tatus, em Ilha Grande do Piauí. À noite, às 18 horas, panfletagem em Ilha Grande do Piauí. Confirmar ainda. E a Avenida São Sebastião, ali na altura do shopping. Candidato Rafael Fonteles, do PT. Começou às 2 horas da tarde uma caminhada em Canto Buriti, concentração na Praça do Y, em frente ao Centro Cultural. Depois, às 5h30, Rafael Fonteles vai a Floriano. Carreata no município, lá no estádio Tiberão, lá em Floriano. Ravena Castro, candidata do PMN. À tarde, reunião em municípios do norte do Piauí. E à noite ela faz panfletagem de rua e visitas a lideranças no norte do estado. Agora é a agenda do candidato Silvio Mendes, do União Brasil. Às 6 horas aconteceu carreata na Zona Sul, no bairro Promorá e Vilas. Concentração foi na Avenida Ulisses Guimarães, na Praça da BR-316. À noite, às 7 horas, está prevista uma reunião com lideranças e apoiadores. Hora certa na tela aí, do jornal Dia News, são 15 horas e 26 minutos. Olha, uma questão que eu queria colocar aqui, a gente está pedindo, a gente falou naquele dia sobre aquela história do número de vagas, né? Então, vamos fazer aqui uma projeção. Aqui é o seguinte, o MDB diz que faz 10 para a Assembleia, não é isso? Sim. Estão trabalhando aí com a hipótese no mínimo de 10 estaduais. O PT é o mesmo número, tá certo? 10. Certo. Então aí nós temos já das 30, 20 vagas. A oposição fala em 6 ou 7, não é? Sim. 6 ou 7. A gente fica com 6 ou com 7? Acho que 6. Vamos botar 6. Mais seguro, né? 26. Evaldo Gomes. Uma. 27. Republicanos. Uma. Sim. 28. 2 sobras aí. Duas vai para disputa. Aí nós temos o resto dos candidatos disputando 2 vagas. Como é que pode? Né? Seria sobra aí de algum dos partidos grandes, né, Douglas? E aí sobra de alguns, exatamente, sobra de alguns partidos grandes, né? Agora para deputado federal. Eu acho que para federal a conta é mais ou menos aí 4 da chapa do PT, né? 4 deputados federais. 4 deputados federais que hoje seriam quem? Rejane Dias. Isso. Flávio Nogueira, Francisco Costa.
E o quarto aí que brigam Jadiel, Florentino, Merlon, Wilson Martins. Wilson Martins, 4. Vamos lá. O que mais? Átila Filho. Aí progressistas, né? De 2 candidatos. Átila Filho, o progressista faz 3, não vai não? 2 a 3 vagas. A dependendo da votação da chapa, pode chegar a 3, né? Mas e aí gira aí em torno de quem? Margarete, Júlio, Átila Filho. E Elmano ficando ali, né? Disputando. E Elmano tem 4 aí. Tem 4 brigando por 2 ou 3 vagas, não é isso? Isso. Entre 2 e 3 vagas. O que mais? PSD, né? PSD. 2 a 3 vagas. O PSD de 2 a 3 vagas. Pelo menos 2 vagas tem o PSD. É certeza. Pelo menos 2. Então, veja só. E a última vaga ficaria a sobra, né? Ou para a federação ou para o PSD, né? Solidariedade também. Solidariedade pode fazer um. Solidariedade pode fazer um também, nessa história aí também, né? Sim. Então veja também que não tem muitas opções para federal também, né? O negócio não está muito bom para federal, assim, digamos, abertura de leque, né? É uma eleição muito acirrada, né? São muitos os candidatos competitivos. Muitos candidatos competitivos, a situação não é de nenhuma maneira fácil. Né? E na última semana se resolve muita coisa, viu? Não, começando hoje aí, final de semana, semana que vem, sábado, e ainda no domingo da eleição ainda tem muita coisa sendo resolvida durante o dia. Enquanto para um se resolve, para outros o problema começa. Exatamente. Olha, a desembargadora Eliana Scheibe foi indicada para integrar a lista tríplice para o Tribunal Superior do Trabalho. Inclusive, esse destaque lá atrás foi o João que trouxe no Papo do Cafezinho. Nós comentamos aqui. Inclusive, deixamos muito claro que a nossa torcida pela desembargadora, está aí a lista tríplice, a desembargadora Eliana Scheibe, não era porque a desembargadora Eliana Scheibe é uma desembargadora piauiense, não. É porque é uma desembargadora piauiense também, lógico, mas pela competência da desembargadora, pela contribuição que ela já deu à Justiça do Trabalho, pelo seu currículo, pelo seu histórico. Então, a nossa torcida para que a desembargadora Eliana Scheibe integre o Tribunal Superior do Trabalho, vai ser uma indicação merecida e o Tribunal Superior do Trabalho vai ganhar muito. 21 anos, né, Douglas, de experiência que ela tem no TRT, 21 anos de experiência. E um fato curioso, Douglas, dos 26 ministros do TST, só tem 6 mulheres, agora chegará a 7ª, né? Porque são 3 mulheres, a lista tríplice, né? Sim. E a desembargadora Eliana Scheibe, ela vai, sem dúvida nenhuma, pelo que se tem, né? Nós conhecemos o histórico dela aqui como desembargadora, o Tribunal Superior do Trabalho tem muito o que ganhar com a desembargadora Eliana Scheibe. Vamos torcer aí. Tem alguma previsão? Vocês sabem aí Aí é o presidente que decide, né, Douglas? Até ele... Fica a critério, né, Tássio? Curiosamente, ela enfrenta uma desembargadora de Campinas, São Paulo, né? Da região de São Paulo, e outra do Rio Grande do Norte. Bom, mas já foi uma grande vitória a desembargadora Eliana Scheibe chegar na... Vou lembrar que a Justiça do Trabalho é conhecida por ser a mais célere, né? Entre a Justiça brasileira, é a que dá uma capacidade de solução de forma mais rápida. E aqui no Piauí, é ali entre os primeiros colocados dentro dos tribunais regionais do trabalho. Daí a grande contribuição que ela vai dar ao Tribunal Superior do Trabalho. Olha, esse final de semana tem toda a programação da O Dia TV, tem o Dia Rural. Coloca o Dia Rural aí. É a Edna Maciel e o Raimundaço. Tá aí, ó. Todo sábado às 8 da manhã. Mas tem toda a programação. Mariano, também Mariano Marques. Eu disse. Aí a reprise no domingo do Dia Rural. Mas aí, você acompanha toda a programação do final de semana. Na segunda-feira, a gente já recomeça, semana decisiva. E aí você já começa com o comando geral, aliás. É verdade. Segunda-feira, a partir das 6 horas da manhã, na FM Dia. E a partir das 7h30 também, na O Dia TV, comando geral, com balanço do final de semana, comentários, participação popular, entrevista com candidato a deputado e tudo que a população merece. Obrigado aí ao Tássio Cruz, Eliezer Rodrigues, João Magalhães. Agradecimento a você que nos acompanhou até agora. Tenha um ótimo final de semana e a gente volta na segunda-feira, na semana decisiva das eleições de 2022. Até lá.